esteja em cada coração. Meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal, fique à vontade, que Deus abençoe você grandemente por ter inscrito no canal. Quem não inscreveu no canal, se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações, deixe seu like, compartilhe, para que o YouTube possa divulgar o nosso trabalho de evangelização, que possa divulgar o canal Só Jesus, porque somente Ele merece toda a honra e toda a glória. Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje: o paralítico de Betesda. Encontra no João capítulo 5, vamos ler até o verso 15. A cura de um paralítico de Betesda. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há muito próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: Queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque. Mas quando eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhes: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram: Aquele que tinha sido curado é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te diz que toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado entre a razão daquele lugar, e havia grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda de alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era quem o curara. Irmãos, ali no tanque de Betesda, irmãos, via um anjo e descia e agitava as águas. Ali tinha, irmãos, pessoas com diversas enfermidades, aleijados, como diz a Bíblia, pessoas com enfermidade de, às vezes, lepra, qualquer outra enfermidade, lepra, alguma deficiência, ou algum tipo de deficiência. Irmãos, e todos que entravam ali naquela água era curado. Irmãos, e a multidão era grande, ali era aleijado, pessoas com deficiência, ali, lepra, todo tipo de situação.
E o anjo descia, agitava as águas e muitos eram curados. E estava aquele ali, irmãos. Aquele irmão ali, aquela pessoa que queria entrar naquele lugar para ser curado também. Mas ninguém se ofereceu para que aquela pessoa conduzisse ela até o tanque, para que ela também se molhasse e que era curado daquela enfermidade, irmãos. E tinha 38 anos que ele estava naquela situação, ali o paralítico, não andava, ficava só ali naquela situação. Irmãos, e até, irmãos, que Jesus veio ao encontro dele. E ele pergunta, queres ficação? Jesus pergunta, queres ficação? E o paralítico fala, não tem ninguém para que me leve lá. Todas as vezes eu tento ir, mas alguém vai na minha frente e pula, né? E entra na minha frente. Não tem ninguém para me levar. Então, o Senhor Jesus falou, pega a tua cama e anda. E ali, irmãos, o paralítico creu naquela situação. Creu naquela pregação. Creu naquela pregação, naquela fala que Jesus falou, pega a tua cama e anda. O paralítico creu nessas palavras. Irmãos, o paralítico creu e ali ele levantou, pegou a cama e saiu liberto. Irmãos, e Jesus, e ali ele se retirou dali, veio os fariseus, os representantes da lei. Quem que é aquele que falou que pega a tua cama e anda? Não podia fazer isso porque hoje era sábado, hoje era o dia de sábado. Irmãos, ali o paralítico falou, não, foi aquele homem, Jesus, né? Não se achou ali e tal, né? Ah, foi aquele homem ali e tal. E depois Jesus encontra com ele no templo e fala, olha, já que você está são, não peque para que coisa pior não te aconteça. Irmãos, os fariseus ali daquela época, irmãos, eram homens religiosos que colocavam fardo pesado. Irmãos, colocavam fardo pesado no povo. Eram os fariseus que estavam com o coração corrompido, muita religiosidade e pouca ação. Irmãos, porque Jesus já tinha repreendido eles. Não adianta falar que cumpre toda a lei, mas não pratica o amor, a misericórdia e a justiça. Irmãos, Jesus veio para os enfermos e não para os sãos. E aquela multidão que foram lá, irmãos, que foram por interesse de ser curado, no interesse da sua libertação, caiu na mesma ideia dos fariseus, não se importou com aquele paralítico, só se importou por si próprio. Ou seja, né, eu vou ser curado. Todos viram aquele homem naquela situação, deitado ali, e não se comoveram em ajudar, em dar uma assistência, levar até o tanque para que ele possa se banhar, para que ele se fosse curado. Irmãos, veja a misericórdia de Jesus com nós, irmãos. O Senhor Jesus importou com aquele homem. Ele creu, foi liberto. Irmãos, é isso que o Senhor faz com cada um de nós. Ele nos limpa. Às vezes estamos numa situação difícil, que não conseguimos sair dela. Uma situação que a gente vê assim, meu Deus, é só Deus para me libertar. É só o Senhor Jesus para aparecer na minha vida.
E ali ele vem ao encontro e liberta, purifica, te coloca no caminho, te coloca nas veredas. Agora vai, morri na cruz, perdoei teus pecados. Agora vocês permaneçam no meu amor, como eu permaneci no amor de meu Pai. Irmãos, essa é a mensagem. Irmãos, a mensagem é essa. Que nós devemos confiar na misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Confiar no amor dele para com nós. Devemos aceitar o que ele tem para nós, que é a salvação, aceitar o evangelho do reino, a sua graça. Claro, a graça é um favor imerecido, vai muito mais além. A graça é a benevolência de Deus. Nós não merecemos ter essa graça. É um favor imerecido, ele é a benevolência. O Senhor Jesus negou a si mesmo e se fez como homem. Se colocou junto de nós, se igualou a nós. Se fez na condição de servo. Meu filho, vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmão, ser cristão é ser misericordioso, é ter a misericórdia, como Cristo teve a misericórdia daquele paralítico que estava lá, viu aquele homem naquela situação, há 38 anos, vivendo aquela enfermidade, vivendo dos piores recursos, irmãos. Não conseguia recurso, estava ali um paralítico ali naquela situação. Mas até que o Senhor Jesus, ele veio e libertou. E é assim que ele faz com nós. Às vezes você permanece tanto tempo no pecado, em diversas situações. Mas tem tanto tempo que eu estou nessa situação. É simples. Crê no Senhor Jesus que Ele fará uma libertação na tua vida. Não é promessa vazia, não. É promessa da palavra de Deus, que aonde Jesus entra, Ele faz a libertação, Ele transforma. O objetivo do Evangelho é transformar, tirar de nós as ataduras, a mão mirrada, aquele que está manco na fé, aquele que não tem condições de caminhar, aquele que tem com a enfermidade na alma. O Evangelho, ele vem para libertar a enfermidade da alma. Porque está escrito, primeiro buscai as coisas do alto, as coisas do céu, que as demais coisas serão acrescentadas. Primeiro buscai o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Então, meus irmãos, o Evangelho é esse: o amor, a misericórdia, a justiça, o perdão. Que quem crê verá a glória de Deus. O Senhor Jesus se manifestou como homem, na mesma condição nossa, para que nós possamos ser salvos. Você crê? O Senhor Jesus te pergunta: você crê? Se você crê, a libertação está aí. A mudança de vida, devemos ter uma mudança de vida. Porque, irmãos, o Senhor Jesus falou para esse paralítico, quando ele foi liberto: olha, já que você ficou, está aqui, na palavra de Deus, no verso 14. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. E ali, irmãos, essas foram as palavras de Jesus. Ele é a mesma condição. Quando o Senhor Jesus nos libertou, nos tirou das garras de Satanás, nos colocou em liberdade,
Agora nós não devemos cair noutra, a mesma coisa. Está ali um infrator, comete um delito, e ali ele vai ser penalizado pela justiça, vai ser interno ali naquele sistema, vai ser interno no sistema, e depois sai a sentença, ele vai ficar internado ali naquele sistema prisional, e ali, irmãos, e ali depois que ele cumpriu a pena e saiu, ficou em liberdade, e se ele cometeu outro delito, ele vai voltar para o lugar que ele estava, naquele sistema prisional. O interno vai voltar para aquele sistema de novo. Então, da mesma forma, quando a gente somos limpos pela palavra do Senhor, somos libertos do pecado, se nós voltarmos na condição que nós estávamos antes, o diabo não tem misericórdia, irmãos. Ele quer destruir, ele destrói a tua alma. Então é dessa forma, vamos crer no Senhor Jesus. Ele é a libertação da nossa alma. Ele te liberta da depressão, Ele te liberta dos vícios, Ele te liberta do pecado, Ele cria situação na sua vida, Ele abre porta na sua vida. Vale a pena ser cristão, porque quando a gente é transformado pelo Evangelho, há uma luz em nós, a luz de Jesus Cristo. Aonde nós chegamos, olha, aquele lá é homem de Deus, aquele lá é uma mulher de Deus, olha, aquela mulher é uma mulher sofrida. Hoje, olha o quanto ela é abençoada. Aquele homem era um homem sofrido. Hoje, olha o tanto que aquele homem é abençoado. Irmãos, nós temos autoridade. Nós, irmãos, a autoridade de um servo de Deus, de uma mulher de Deus. Irmãos, é muito bonito a gente chegar no trabalho e ser reconhecido pela honra e glória de Deus, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. A sinceridade que está em nós. Ser correto no trabalho, ser correto com a família, ter harmonia com todos, saber respeitar a todos. Irmãos, porque os fariseus aqui, irmãos, zelava tanto da lei, nada se podia fazer dia de sábado, não podia nem carregar a cama, não podia fazer cura, não podia socorrer ninguém. Mas Jesus veio cumprir a lei da misericórdia e da justiça. Irmãos, é isso que nós devemos fazer. Ter compaixão daquele que está enfermo espiritualmente. Ajudar a pessoa a se levantar. Reconhecer na condição que ele está. Irmãos, foi o que Jesus fez. Jesus observou, viu que todo mundo ali entrava no tanque, ninguém teve compaixão ali de ajudar aquele paralítico, mas o Senhor Jesus, ele teve compaixão daquele homem, perguntou para ele se ele queria ficar são, e ele aceitou. Então, da mesma forma, quando a gente anuncia o Evangelho, a gente pergunta, olha, você quer reconhecer Jesus como seu único, suficiente Salvador? Tem coisa que depende de nós, irmãos. Tem coisa que depende de nós. A atitude depende de nós. Quem crê verá a glória de Deus. Quem não crê vai para a perdição. É óbvio. Então, irmãos, vamos reconhecer, vamos crer que em Jesus, Ele é a libertação da sua alma. Ele é a chave da sua vitória. É simples. Ele é a chave. Eis que estou à porta e bato. Não é assim que Jesus fala, lá em outra parte. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Tempos atrás preguei sobre isso. Ele tem a chave de Davi, a porta que ele abre ninguém fecha, que fecha ninguém abre.
Tudo está no seu domínio, irmãos. O Senhor Jesus, Ele tem uma grande glória para dar para nós. Uma herança para dar para nós. Oh, meus irmãos, vamos entender esse evangelho do amor. Vamos ajudar. Se aquele que está fraco, você ajuda. Se seu filho está fraco, você ajuda ele. Senta com ele, conversa, meu filho, o que está acontecendo? Minha esposa, o que está acontecendo? Conversa com a sua esposa, conversa com o seu esposo. Olha, é oração, vamos orar. Meu filho, o que está acontecendo? E assim, irmãos, o telhado da nossa casa é coberto. Uma boa palavra resolve. Tudo se resolve, se perdoa, se ajusta. E assim a glória de Deus entra no lar. Um lar que tem a presença de Deus é um lar abençoado. Um lar abençoado espiritualmente e materialmente. O Senhor não deixa faltar nada. Então, irmãos, essa palavra é uma palavra de conselho. Quando o Senhor Jesus chegou para aquele paralítico, Ele perguntou: você quer ficar são? Ah, mas não tem ninguém que me leva. Então o Senhor Jesus hoje nos leva às águas. A água da palavra, a água da libertação, a água da conversão. Glória a Jesus. Irmãos, Jesus é a fonte de água da vida. Ele é a libertação. Não é a religiosidade, não. É Jesus. Não é religiosidade, não. É Jesus. É o amor, a misericórdia. Ele nos ensina que nós devemos ter uma vida nova com Ele, porque nós vamos reinar com Ele. Então nós precisamos ter uma vida nova. A partir daqui agora, nós vivemos a vida eterna agora, porque nós temos que mudar, nós temos que estabelecer o reino de Cristo. Irmãos, nós temos que se preparar para o reino de Cristo, que quando chegar lá, quando um dia, se nós chegarmos lá na cidade de ouro, de pedras preciosas, lá, irmãos, vai ser o reino de Cristo, aonde o Senhor vai enxugar de seus olhos toda lágrima de sofrimento. Lá não vai reinar depressão, não vai reinar opressão, nada disso vai reinar. Vamos viver eternamente com Cristo, com alegria, com a vitória. Meu Deus, que pregação gloriosa, meus irmãos. Já pensou nós reinar com Cristo, sentar na mesa com Ele, ceiar com Ele? Já imaginamos, irmãos, isso? O quão é a misericórdia do Senhor para com as nossas almas. Nós não éramos merecedores, Ele nos tornou merecedor, nos colocou nos lugares celestiais, nos deu autoridade de pisar na cabeça da serpente, de curar os enfermos, de expulsar o demônio. Alguém muitas das vezes chega na nossa casa, dando uma notícia ruim, uma fofoca, falar mal de alguém. Nós temos a autoridade de repreender. Não, está na mão de Deus, deixa essa pessoa, vamos orar a Deus para ela. E ali repreendemos todo o mal. Alguém critica, fala mal desse, fala mal daquele, são os murmuradores. Esses são os murmuradores, devemos repreender os murmuradores. E aqueles que vêm na nossa casa, os murmuradores da internet, que vivem aí falando mal do Evangelho, falando mal das Escrituras, falando mal desses, são os murmuradores, que não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com o Evangelho. Então, meus irmãos, hoje a palavra nos chama: venha a mim, a todos os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, irmãos, vamos hoje nos firmar no compromisso do amor, da justiça, do perdão, da caridade. Meus irmãos, vale a pena ser cristão. Aleluia.
Vale a pena seguir a Cristo. A partir daquele momento que aquele paralítico teve um encontro com o Senhor, ele foi liberto, foi questionado ali pelos fariseus. E na sua casa também houve libertação. Porque a pessoa que é enfermo na alma, irmãos, ele não tem prosperidade porque ele não deixou o Senhor entrar no seu coração. Então, quando a gente temos o Senhor no nosso coração, tudo na nossa vida vai bem. Mesmo se nós estivermos em dificuldade, o Senhor Jesus está com nós, Ele não deixa nós ficar tristes, não. Ele caminha junto de nós. Ele está com nós o tempo todo. Então, irmãos, a mensagem do amor é essa. Vamos beber dessa água que é Cristo. Ele é a libertação. Ele é a cura para nossas almas. Ele é a misericórdia. Ele é a salvação. Se nós, dias após dias, praticar o Evangelho, ler o Evangelho e praticar, nós vemos, irmãos, a nossa conduta de outra forma. Gente, por que eu não pensei nisso antes? Tanto que eu era desse jeito, então hoje essa palavra te dá o arrependimento, te ensina você se arrepender, você rever os seus conceitos. Não sejais como um fariseu, irmãos, não seja como um fariseu que se acha dono da razão. Não, seja um pacífico. Seja pacífico, ouve, aprende a ouvir, e ali o Espírito Santo falará na sua boca. E aquilo que você falar, e aquilo que você determinar, haja libertação, haja milagre. É isso, nós fazemos a diferença no Evangelho, irmãos, é por causa disso. Porque aonde um homem de Deus e uma mulher de Deus entra, ele leva a paz com ele, ele leva a harmonia com ele. É isso, porque o Senhor Jesus nos ensina que nós devemos amar a todos, sem distinção de sexo, sem distinção de cor, seja a pessoa moreno, seja a pessoa branquinho, seja a pessoa de pardo, seja a pessoa magrinha, seja uma pessoa gordinha. O Senhor Jesus não faz acepção de ninguém, porque todos aqueles que crêem nele vão herdar a mesma herança. Aqueles que têm menos condição financeira, aqueles que são milionários, todos vão herdar a mesma herança. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus vão entrar na cidade santa, vão receber o galardão, o prêmio. O galardão é o prêmio de honra que você venceu. Você foi até o final. Esse é o galardão é o prêmio de honra. Antigamente um atleta corria, quando ele chegava no ponto de chegada, ele era coroado com a coroa. Ou hoje é uma medalha, né? Hoje é uma medalha, ou um troféu. E é da mesma forma, nós seremos coroados com a coroa de glória. Esse é o galardão que nós iremos, se nós chegarmos até o fim, nós seremos reis e sacerdotes. Então, meus irmãos, a mensagem do reino é essa. Vamos praticar o amor, vamos beber dessa água da vida, vamos tocar no Senhor, para que haja transformação em vossas vidas. Que Deus abençoe a todos.